Oi, gente. Bom, vamos dar início a mais uma aula. Acho que é a nossa 7ª aula de biomecânica do ano, né? Só para reforçar, então, alguns recados que eu falei durante a live que a gente fez de aula, para quem não pôde participar. Então, a partir de agora, a gente vai fazer lives, né? Eu vou continuar gravando as videoaulas para vocês. Vou subir agora no Ava, né? E vocês vão acessar esse vídeo pelo link que a gente vai gerar no YouTube, no canal do curso. E aí a gente combinou sempre de ter lives para reforçar o conteúdo e tirar dúvidas, tá? Nossa live não vai ser muito grande, a menos que a gente decida e entenda que precise de mais tempo ou menos tempo, mas a princípio eu me organizei para a gente ficar 40 minutos em live. Então, nossa aula vai começar às 7h10, porque eu entendo que alguns de vocês, né, estão trabalhando normal e tem a rotina e tudo mais. Então, assim como era no presencial, a gente dava 10, 15 minutos de tolerância. Então, marquei nossa live para 7h10 e ela finaliza às 19h50, né? 19h10 até 19h50. Na sexta-feira, a mesma coisa. Sobre grupos especiais, vai acontecer das 19h10 às 19h50. Quem não puder, entre em contato comigo e justifique por que não pode participar das lives e aí a gente vai conversar melhor. Em relação aos exercícios de assimilação, eu sempre vou subir um roteiro de estudos para vocês com uma pergunta, caso vocês queiram responder ela. Essas perguntas vão ajudar vocês a estudar para a prova. Quem quiser responder essas perguntas, pode continuar respondendo, pode continuar me mandando, que eu dou o feedback para vocês de como vocês responderam, né? Seria uma boa para vocês estudarem para a prova. Quem não quiser, eu vou considerar a resposta que vocês, né, iriam fazer por escrito. Vocês podem fazer durante a live, né? Então, vocês têm que estar com a câmera ligada e participando da aula, tá bom? Dessa forma, vai contar com uma presença durante a aula, beleza? Então, não precisa mais fazer a atividade de assimilação por escrito. Bom, então, vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? A nossa aula, então, vai ser sobre coluna vertebral e postura, parte 1. Por que parte 1? Eu até tinha dito na live que eu ia fazer uma aula só sobre esse assunto, mas não consegui, tá? Já é a 3ª vez que eu tento gravar essa live em menos de 50 minutos, com todo o conteúdo que eu iria dar nas duas aulas, mas não dá, sempre fica 1h30 de vídeo. E aí eu não consigo nem subir esse vídeo e ficaria muito tempo para vocês assistirem, muita informação e tudo mais. Então eu decidi fazer em 2 partes mesmo, e as outras articulações a gente une em 2 aulas para dar tempo de cumprir todo o conteúdo desse bimestre, beleza? Sem pressa, tudo na paz, vai dar tudo certo. Bom, primeiro eu vou trazer para vocês o que é a anatomia da coluna vertebral, tá? Para vocês relembrarem um pouquinho e a gente conseguir caminhar e aprofundar o conteúdo sobre biomecânica. Então, a coluna vertebral ela é formada por 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coquígeas, tá? As coquígeas é onde fica o cóccix, beleza? Para que vocês consigam se localizar, quando vocês visualizarem alguém falando sobre a C2, a vértebra L5, a T12, enfim, sempre a sigla da vértebra significa a localização dela. Então, por exemplo, a C2 significa que é a 2ª vértebra cervical, tá? A T12 é a 12ª vértebra torácica. E assim vai, tá? Então, a letra S remete às vértebras sacrais. A letra L remete às lombares. A T, às torácicas e a C, cervicais, tá? O que acontece, então? A partir das sacrais, né, acima das sacrais até as cervicais, elas são as vértebras que são possíveis de ter mobilidade. Só que elas possuem mobilidades diferentes, tá? Então, as lombares, elas se movimentam mais
do que as torácicas. E as cervicais também se movimentam mais do que as torácicas, tá? Eu separei um vídeo no YouTube para que vocês consigam assistir comigo só essa parte de mobilidade. A princípio, é um vídeo do canal aqui, ó, Anatomia 3D Universidade de Lyon. Quem quiser acessar esse canal é muito interessante, encontrei agora, não sei se vocês já conheciam. É um canal muito interessante que fala só das articulações e da mobilidade das articulações, tá? Então, para vocês conseguirem visualizar, já que a gente está longe, não consegue visualizar pessoalmente os movimentos, seria bem interessante que vocês acessassem esses vídeos, tá? Bom, então seguindo aqui o vídeo, vou abrir para vocês, para que a gente consiga ver, ó, a coluna lombar, ela deve suportar, deixa ele escrever tudo aqui. Ela deve suportar a cabeça, né, o tronco, aqui, toda essa parte, tá bom? Até aqui. Aqui começa, não sei se vocês conseguem ver a setinha do mouse, mas enfim, até onde termina as nossas costelas, a vértebra lombar, as vértebras precisam suportar. E os membros superiores, tá? Aqui nessa parte, ela vai mostrar o movimento da coluna, é isso que eu quero que vocês vejam, ó. Então, ela proporciona a hiperextensão, né? Ela tem essa possibilidade de movimento, a flexão vertebral, acompanhe aí comigo, tá? Extensão, hiperextensão e flexão vertebral, certo? Ela tem bastante mobilidade. A torácica, ela protege os órgãos vitais e é por esse motivo, que ela possui menos mobilidade. Porque se ela realizasse um movimento de flexão e de extensão de uma forma muito ampla, com bastante angulação, ela poderia comprimir, né, causar uma pressão nos órgãos vitais. Então, de uma forma a proteger os órgãos vitais, pulmão, coração, todos esses que estão localizados aqui, as vértebras torácicas, elas têm menos movimento, tá? A maioria dos movimentos que estão relacionados às vértebras são os movimentos respiratórios. Ó, vocês vão conseguir ver agora, só um pouquinho. Vai mostrar de lado, ó. Aqui, ó, plano sagital, a gente consegue ver melhor, tá? O tipo de mobilidade que as vértebras torácicas têm. Na flexão e extensão ela vai mostrar agora. Ela realiza até uma pequena angulação, ó, se vocês conseguirem observar, há uma pequena angulação na flexão e extensão e na rotação, tá? Mas é bem pouca angulação, bem pouca amplitude de movimento. A coluna cervical, né, as vértebras cervicais, elas suportam a cabeça e fazem a orientação dos órgãos do sentido, né, visão, audição e o olfato, tá? Então, ela faz flexão, extensão e rotação. Quando a gente quer olhar para cima, quando a gente quer olhar para baixo, ela que permite que a gente faça esses movimentos, tá? Bom, eu só quis mostrar esse vídeo para vocês conhecerem esse canal, que é bem interessante e pode ajudar bastante a gente nesse momento, e para que vocês consigam visualizar os movimentos possíveis da coluna, beleza? Bom, voltando aqui então, como a gente viu, a coluna vertebral é formada pelas vértebras, 33 no total, sendo 24 móveis, e as demais não são possíveis de ter mobilidade, que são as sacrais e as coquígeas, que são as do cóccix, tá? Bom, quais são as diferenças entre as vértebras? O que vocês precisam lembrar, principalmente, é em relação à vértebra lombar, tá? A lombar, se você observar, ela tem um diâmetro muito maior do que a torácica e a cervical, justamente por ela suportar muito mais peso, muito mais força de pressão, de compressão, do que as demais. Ela suporta cerca de 80% do peso que vai da cabeça até a última vértebra lombar, que é a L5,
tá? Então, ela tem que suportar tudo que tá da L5 para cima e por isso ela passa a ter um diâmetro maior. Bom, para que a gente entenda o movimento da coluna vertebral, a gente precisa entender como que ela acontece, né? Então, o funcionamento da coisa, vamos dizer assim, né? A coluna vertebral ela é formada por uma unidade funcional que a gente chama. Unidade funcional é composta de duas vértebras adjacentes, então eu tenho uma vértebra em cima ou uma vértebra embaixo, e o meinho dela, no miolinho dela, eu tenho um disco intervertebral, que é um tecido mole. E é ele que vai permitir toda a mecânica do movimento, tá? Os corpos vertebrais, eles têm a anatomia, né, do tipo anfiartrose, do tipo sínfise, e a unidade funcional, né, o movimento acontece a partir da articulação dentre as diartroses que a gente viu, ela é do tipo de deslizamento. Então, quando a gente faz a flexão, significa que os corpos vertebrais eles deslizam para frente ou na hiperextensão e extensão eles deslizam para trás. A rotação também, há um deslize entre os corpos vertebrais. É assim que acontece a mecânica do movimento na coluna vertebral, tá? Pensem sempre, para ajudar vocês, como se existisse aqui as duas mãos minhas e aqui no meio tivesse uma bexiga cheia de água e eu estivesse comprimindo ela, tá? E para eu realizar o movimento, eu pressionaria ela para frente, pressionaria ela para trás ou para lados opostos, caso eu queira fazer o movimento de rotação. Bom, para que a gente entenda então também o movimento, né, a gente já viu os corpos vertebrais, a unidade funcional, né, que permite a realização do movimento, vamos entender um pouquinho sobre o disco intervertebral, né, discos vertebrais ou intervertebral. Ele é formado pelo núcleo pulposo, que é um miolinho bem molinho, composto por 90% de água, e os demais materiais, para completar os 100% de componentes que ele tem, materiais químicos que ajudam a atrair a água para dentro do disco, tá? Então, o miolinho chama núcleo pulposo, e ao redor desse miolinho tem o anel fibroso, ou anel fibroso ou ânulo fibroso, que são fibras, né? É um material mais rígido que envolve esse miolinho mole, tá? O disco rígido ele funciona como amortecedor. Então, quando a gente realiza um salto, esses saltos da ginástica que a gente vê, ele é responsável também por amortecer todo o impacto que a coluna sofre, tá? E uma curiosidade, a coluna vertebral, né, a altura dela, o disco intervertebral é responsável por 1/4 de toda a altura. Por quê? O disco ele pode aumentar ou diminuir de volume, depende da quantidade de água que ele tem dentro. Essa quantidade de água ela que determina a capacidade de compressão, a força de compressão que vai ser capaz de suportar na coluna. Como que acontece isso então? O anel fibroso ele funciona como uma mola, né? Então ele consegue unir tanto o corpo vertebral que está em cima como o corpo vertebral que está embaixo, tá? Então é como se fosse uma mola que ele consegue aumentar e diminuir para ser resistente à força de compressão realizada no núcleo pulposo. O núcleo pulposo é o principal agente que vai amortecer o impacto, tá? Pensem assim, pensem naquela bexiguinha cheia de água, tá? Em volta de um material mais resistente, que são as fibras ou anel fibroso, tá? Então, quando ele está sofrendo a força de compressão, o núcleo pulposo ele passa a perder água. Então, ele está desse tamanho, ele vai perdendo água, vai diminuindo. Só que ele perde água e também absorve sódio e potássio. Ele absorve sódio e potássio para tentar equilibrar os eletrolíticos que existem dentro do núcleo e fora do núcleo. Assim, ele consegue equilibrar a pressão interna que ele está sofrendo, da força de compressão, dependendo da atividade que a pessoa está fazendo, né? Então, ele consegue equilibrar a pressão interna com a pressão externa, tá? Então, ele tem muita água dentro, certo?
À medida que existe uma força, por exemplo, eu estou na posição sentada. Mesmo na posição sentada, eu estou realizando uma força de compressão na minha coluna. Nesse momento, meu corpo, meu disco intervertebral está perdendo água e absorvendo sódio e potássio, até que eu consiga equilibrar a força eletrolítica de fora com a força eletrolítica de dentro. Não sei se vocês vão lembrar na bioquímica que existem os íons e que são os sinais de menos, né? Aquelas substâncias que são menos, tipo o H+, tipo o Na+, que é o sódio. A gente precisa sempre equilibrar o positivo e o negativo que existe no nosso corpo. É assim que funciona todo o nosso organismo. Por isso que a gente estuda bioquímica, porque tem muito a ver com a química. E é exatamente isso que acontece, tá? Como no disco não passa corrente sanguínea, e depois a gente vai entender o porquê, a gente precisa sempre nutrir esse disco por meio da absorção de água, tá? Por meio da absorção de água, tá? Então, é assim que funciona o mecanismo de suportar a força de compressão que a coluna está sofrendo. Ah, tá. Uma curiosidade. Sabiam que quando a gente dorme, por exemplo, a gente passa 8 horas dormindo, o nosso volume de água dentro do disco, ele vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando a gente acorda, e principalmente após os 30 minutos que a gente está na posição de pé ou sentado, a gente perde cerca de 2 centímetros da altura da coluna. Por quê? Exatamente por isso que eu expliquei anteriormente. Porque a gente passa a perder a água, porque quando a gente está em pé ou sentado, há uma força de compressão que a coluna está sofrendo e, obviamente, consequentemente, o disco que está suportando essa força de compressão de ficar em pé. Então, ele passa a perder água, absorver sódio e potássio e tal, e vai diminuindo. Ele diminui até que consiga manter constante e em equilíbrio a pressão interna com a pressão externa, tá? Então, a gente perde 2 centímetros quando a gente acorda, principalmente nos 30 minutos iniciais. Isso é muito importante para a gente sempre ter a noção de que realizar atividades físicas de manhã precisa sim de aquecimento, tá? É o que eu coloquei nesse slide aqui. Com o aumento do disco intervertebral e o aumento dessa coluna quando a gente dorme, ela fica mais rígida, por isso que a gente se sente meio endurecido de manhã, e a gente precisa se espreguiçar, a gente precisa dar aquela aquecida no corpo, porque essa aquecida, essa força de compressão da gente ficar em pé, da gente se movimentar, ficar sentado, acaba diminuindo a quantidade de água dentro do disco, e isso faz com que a coluna volte a ter a mobilidade normal que ela precisa ter, tá? E uma curiosidade, os astronautas que passam meses longe da força de gravidade, a coluna vertebral deles aumenta uns 5 centímetros, mais ou menos alguns estudos conseguiram observar. Mas é só uma curiosidade para que vocês entendam mesmo. Mas é mais importante que vocês lembrem que toda atividade realizada de manhã, logo após o aluno acordar, precisa de aquecimento, principalmente para que a gente diminua a rigidez da coluna vertebral. Ou seja, há uma diminuição da altura e do volume do disco intervertebral da nossa coluna, tá? E assim ela consiga voltar à mobilidade normal. Existem estudos que conseguiram analisar a quantidade medir a altura do disco em relação à atividade diária que a gente está fazendo. A atividade diária foi medida em relação à realização por 1 hora. Então, se a gente fica na postura em pé por 1 hora, a altura do disco vai diminuir 7,4 milímetros aproximadamente. Se a gente fica na postura sentada por 1 hora, diminui cerca de 5 milímetros. Quando a gente caminha por 1 hora, a gente perde 7,9 milímetros. É pouca coisa se a gente for pensar em relação a milímetros, mas se a gente analisar que é uma força de compressão que a nossa coluna está sofrendo e colocar essa situação dentro de um indivíduo que possui uma condição de osteoporose, por exemplo, 7,9 milímetros pode ser um valor significativo, tá? Andar de bicicleta há uma diminuição de 3,7 milímetros,
porque a posição sentada ela exige menos força de compressão do que a posição em pé. E deitado a gente aumenta 0,4 milímetros se a gente ficar 1 hora. Então, quanto mais tempo a gente ficar deitado, mais aumenta a altura da coluna e o volume do disco, tá? O volume por causa da quantidade de água que ele vai absorver. Bom, aqui eu trago 2 slides para vocês analisarem o que acontece com a unidade funcional da coluna. Lembrem, a unidade funcional são os corpos adjacentes com um disco entre eles, tá? Disco intervertebral. Então, na rotação, acontece o estresse de cisalhamento. Para quem não lembra o que é cisalhamento, eu coloquei o significado aqui embaixo. É o fenômeno de deformação ao qual um corpo está sujeito, quando as forças que agem sobre ele provocam deslocamento em planos diferentes, mantendo o volume constante. Entendam esse manter o volume constante. Então, se eu tenho 2 corpos aqui, eu vou fazer um movimento de rotação, um corpo vai para a direita, outro corpo vai para a esquerda. E aí, eu não tenho uma força para baixo ou para cima, tá? São forças laterais, certo? Então, eu não tenho uma diminuição de volume. Por isso que isso se chama cisalhamento, tá bom? Então, na rotação, há um estresse. Estresse, a gente usa essa terminologia na biomecânica, que significa uma força atuante em determinada articulação, em determinado segmento corporal, beleza? Então, há um estresse de cisalhamento. Na flexão, extensão e flexão lateral, há um estresse de compressão de um lado e um estresse de tensão do outro. Então, por exemplo, nessa figura, há um movimento de extensão ou hiperextensão. Por quê? Há uma força de compressão, então ele está diminuindo desse lado, né? Está menorzinho o disco aqui desse lado, e do lado de tensão o disco está maior. Então, está puxando desse lado, onde está a extensão, e está comprimindo onde há o estresse de compressão. Se fosse ao contrário, né, se a gente estivesse fazendo assim, significa que eu estou indo para frente. Como eu estou fazendo assim, eu estou indo para trás, tá? E para trás, extensão e hiperextensão, para frente, flexão, beleza? Bom, também outra curiosidade, né? Uma pesquisa sobre o encolhimento vertebral conseguiu identificar que a corrida de intensidade moderada, ela acaba diminuindo 6,3% na altura dos discos. Isso é muito importante pensando que vocês vão passar vários treinos de corrida, alguns vão trabalhar com grupos de corrida, então é muito importante a gente pensar se a gente está lidando com um idoso ou com quem é acometido por osteoporose, artrose, artrite, que isso acaba prejudicando a qualidade do osso, né? Isso pode mudar completamente a qualidade do seu treino e influenciar bastante no tipo de treino que você vai passar, tá? Bom, fatores que afetam a saúde do disco. Primeiro, há um suprimento dos discos. Tá. Bom, lembrei aqui que eu ia falar. Ó, fatores que afetam a saúde do disco. O que acontece? Até os 8 anos de idade, os discos intervertebrais, eles são alimentados por sangue, certo? Porque tudo que é líquido, tudo que é mole no nosso corpo, ele precisa ser nutrido de alguma forma. A maioria das regiões do nosso corpo, elas são nutridas pelo sangue, né? Todos os alimentos, entre aspas, que as nossas estruturas funcionais recebem, vêm da corrente sanguínea. Isso acontece nos discos intervertebrais até nossos 8 anos de idade. Quando a gente passa dos 8 anos, ele passa a ser nutrido por essa mecânica de entrada e saída de água de acordo com a força de compressão que ele está sofrendo. Que nem eu expliquei para vocês, que a força de compressão acaba tirando água de dentro do disco e faz com que ele absorva sódio e potássio. Então, essa mecânica de perda de água e de depois recompor o volume do disco quando a gente acaba ficando em repouso, isso nutre e mantém o disco saudável, tá? Se a gente manter uma força de compressão por um período de tempo muito longo, essa mecânica vai parar de existir. Então, por exemplo, se eu ficar nessa posição sentada durante 4 ou 5 horas, meu corpo ele vai estabilizar a pressão que existe, interna e externa, e ele vai parar de fazer
essa mecânica de perder água e absorver sódio e potássio e depois tirar o sódio e potássio e voltar a absorver água. Essa mecânica vai parar de existir. E aí meu disco vai perder os nutrientes que ele precisa, porque não vai existir mais essa mecânica. E isso vai afetar a saúde do disco. Por que é importante pra gente? Quando a gente vai passar a ginástica laboral, geralmente a gente vai lidar com pessoas que trabalhem sentados por muito tempo ou trabalhem em pé por muito tempo. Por exemplo, os médicos nos hospitais, agora com essa pandemia, eles passam às vezes 12 horas em pé, trabalhando numa cirurgia, entubando um paciente. Então, quando formos pensar em treinamentos para ginástica laboral, sempre levar em consideração qual é a saúde do disco intervertebral dessa pessoa que a gente vai organizar um treino, tá? E existem estudos que apontam uma zona de frequência ótima em relação à carga que o disco pode suportar e a intensidade de carga que pode suportar. Só que a gente vai falar de sobrecarga na próxima aula. Segundo fator, então, que afeta a saúde do disco são as lesões e o envelhecimento, né? A lesão e o envelhecimento, eles acabam reduzindo a capacidade de absorção de água. E quando a gente reduz a capacidade de absorção de água, a gente reduz a quantidade de nutriente que está chegando nesse disco intervertebral, tá? E se reduz também a capacidade de absorção de água, o volume diminui e eu acabo tendo menor capacidade de absorção de impacto, certo? Porque é o disco, lembra que eu falei que o disco funciona como amortecedores? Se o meu amortecedor, que é aquela bexiguinha cheia de água, que vai fazer com que a força chegue e consiga suportar aquilo que ele está recebendo, que é a força de compressão, eu não consigo absorver o impacto, tá? Isso vai gerar cada vez mais um aspecto negativo no disco, tá? Em relação especificamente ao envelhecimento, quando a gente passa dos 20 anos de idade, nosso teor de fluido dentro do disco ele diminui aproximadamente 35%. E quanto mais o tempo vai passando, se eu não fortalecer meus músculos abdominais e posteriores da coluna, eu vou sempre sobrecarregar meus discos intervertebrais, porque eles vão continuar recebendo força de compressão, vão continuar recebendo força de tensão e tração e cisalhamento, porque eu vou continuar fazendo flexão vertebral, eu vou continuar fazendo extensão e hiperextensão, eu vou continuar fazendo rotação. Não tem como a gente controlar isso, certo? Então, meu disco intervertebral vai diminuir a quantidade de fluido que ele tem e, consequentemente, ele vai continuar recebendo a mesma força que ele já recebia. E aí, o que vai acontecer? Eu vou precisar equilibrar essa força que eu estou recebendo, porque ela vai para outra estrutura, ela vai para as facetas e para as cápsulas articulares, que são outras regiões da vértebra, certo? Então, meu disco já não consegue absorver essa força de compressão. Essa força, ela vai ser expandida para outros lugares. Quando eu quando eu mando essa força para outros lugares, eu acabo tendo que equilibrar esses movimentos anormais que estão acontecendo. E como que eu equilibro isso? Eu equilibro tentando fazer uma flexão vertebral e aí eu consigo amenizar a quantidade de força de compressão que eu estou recebendo. Por isso que quanto mais velho a gente fica, mais corcunda a gente fica também, tá? Por isso que eu coloquei uma fotinha do corcunda de Notre Dame. Porque quando a gente joga, inclina o nosso tronco para frente, eu estou tentando amenizar a força de compressão que o meu organismo está sofrendo, né? Que a minha coluna está sofrendo aqui atrás. E aí eu acabo inclinando meu corpo para frente para aliviar um pouco essa tensão que está acontecendo aqui atrás, tá? Outra coisa também é a redução da altura. Se eu tenho uma menor porcentagem de fluido dentro do meu disco, quanto menor o fluido, menor o volume, menor a altura desse disco. Se eu reduzo a altura e o disco é responsável por 1/4 da altura da coluna vertebral, eu vou ter uma redução da altura. E também é uma informação conhecida popularmente, todo mundo diz que quanto mais velho a gente diminui o tamanho. Sim, a gente diminui o tamanho, mas na verdade é o tamanho da coluna, porque a coluna diminui o volume de água dentro do disco e por isso a gente diminui de tamanho, tá?
Em relação às curvaturas vertebrais, temos as curvaturas primárias e as curvaturas secundárias, tá? Curvaturas vertebrais primárias, elas são a curvatura torácica e a curvatura sacral. Então, quando a gente nasce, a gente primeiro faz as curvaturas torácicas e as sacrais, que elas são côncavas anteriormente, tá? Isso é côncavo, isso é convexo, tá? Então, elas são côncavas posteriormente, pro lado da frente, assim, tá? E depois que a gente consegue andar e sentar, quando o bebê ele começa a sentar e começa a andar, começam a surgir as curvaturas cervicais e as curvaturas lombares. A estrutura, né, essa angulação da coluna, que é feita de formas côncavas e convexas, né? Elas são justamente feitas dessa forma, nosso corpo ele é justamente desse jeito, porque é assim que a gente consegue reduzir o impacto que a nossa coluna precisa absorver. Se ela fosse reta, a quantidade de impacto que chegaria, a quantidade de força que chegaria na vértebra lombar, lá na L5, que é a última antes de começar as vértebras sacrais, ela receberia muito mais força. Então, quando a gente faz essa angulação, né, de uma curvatura convexa e côncava, se a gente olhar só do plano frontal, a gente consegue dissipar essa força entre essas angulações e na hora que chega essa força de compressão na L5, a gente consegue ter uma menor quantidade de força e suportar muito mais, tá? Aqui é um desenho para que vocês consigam visualizar, né? Na figura B, o bebezinho tá com a coluna bem retinha ainda, mas aqui, ó, se vocês conseguirem olhar, a cervical já existe, tá? Aqui também a cervical já existe, porque ele já tá sentado, e aqui ele já tá em pé. A lombar também já existe, ó, só para que vocês lembrem, temos a cervical aqui, a torácica aqui, a lombar aqui e a sacral aqui, tá? Então, nessa daqui eu tenho a cervical já feita, quando o bebê já tá andando, a torácica também, a lombar e a sacral, tá? Aqui eu tenho a sacral, a torácica, ou a cervical e a torácica. Beleza? Curiosidade também, então, a curvatura da coluna lombar aumenta aproximadamente 10% dos 7 aos 17 anos. Então, não é quando, por exemplo, o bebezinho começa a andar e sentar que pronto, a curvatura já está feita e já está formada. Não, a gente vai aumentando a angulação da concavidade dela até os 17 anos de idade. Por isso que é importante a gente pensar em quais esportes nossos adolescentes vão fazer e a quantidade de impacto que eles vão receber nas modalidades esportivas, tá? Nos exercícios que eles vão realizar, beleza? Nós como professores ou de escola ou de escolinhas especializadas em modalidades ou de academia, crossfit, etc., a gente precisa pensar na quantidade de impacto que nosso aluno vai receber, porque ainda há uma formação da curvatura da coluna lombar até os 17 anos de idade, tá? Curvatura vertebral postural é influenciada pela hereditariedade, condições patológicas, pelo estado mental do indivíduo e pelas forças a que a coluna vertebral está submetida habitualmente. A última parte eu já falei, que se a coluna fosse retinha, a gente teria muito maior condição de lesão pela maior força que a gente receberia na absorção de impacto. Aqui é uma foto de uma criança que tá com a coluna bem retinha ainda, provavelmente, tá aqui, ó, ele tem 3 anos de idade, então a gente consegue ver que por mais que ele já ande, né, já sente, a curvatura lombar ainda não está 100% formada, tá? Bom, em relação às patologias, acredito que vocês já conheçam, né, esses nomes, hiperlordose, hipercifose e escoliose. Por que acontecem as patologias, né? O que acontece? Nossos ossos, eles se adaptam às forças que eles recebem, né? Então, eles vão se reformulando, se remodelando
Como a coluna é uma estrutura do nosso corpo que recebe força constantemente, principalmente força de compressão e de tração, a coluna precisa sempre se ajustar àquilo que ela está recebendo. Então, a nossa postura, as nossas atividades físicas, os nossos hábitos, eles vão influenciar diretamente nas patologias da coluna, tá? Eu trouxe uma fotinha aqui para que vocês consigam visualizar. Hiperlordose, né, quando há uma amplitude exagerada da curvatura da lombar. Aqui a hipercifose, há uma curvatura exagerada das vértebras torácicas, né, da coluna torácica. E a escoliose é quando há um desvio postural, né? Ela pode ser em formato de C ou em formato de S, tá? Pode ser para a direita ou para a esquerda, isso não altera. Vamos ver cada uma então. Hiperlordose, como eu disse, é um exagero da curvatura da lombar e há uma inclinação pélvica. Então, eu tenho um exagero da coluna lombar e uma inclinação pélvica. Então, a inclinação da pelve também contribui negativamente, né, obviamente, para a hiperlordose. As causas. Geralmente, a hiperlordose acontece devido ao enfraquecimento dos músculos abdominais. Então, por exemplo, vocês poderiam pensar assim, mas se eu tenho enfraquecimento dos músculos abdominais, eu deveria ir para frente, certo? Mas quando eu tenho o meu músculo abdominal não trabalhado, eu vou tentar compensar para trás, porque eu preciso fazer força para ficar na posição normal ou na posição de flexão vertebral, né? Se eu tô com enfraquecimento dos músculos, eu não tenho força, então eu vou jogar para trás. Quando eu jogo para trás, eu acabo criando esse hábito, meus ossos vão se remodular, se reformular, e aí vai criar uma hiperlordose. Isso também está relacionado a hábitos posturais ruins. Lembram que quanto mais a gente fica numa posição, mais nosso corpo vai se adaptar a isso, beleza? Outra causa também são supertreinamentos em esportes que exigem movimento de hiperextensão. Por exemplo, a ginástica artística, isso é um fator importante, porque muitas crianças entram na ginástica desde cedo, e se nós, professores, não tomarmos cuidado e não levarmos em consideração que há uma formação da postura da coluna vertebral até os 17 anos de idade, a gente pode criar, sim, diversas patologias na coluna, como hiperlordose, hipercifose e escoliose, tá? Outro esporte também que pode causar hiperlordose é a patinação artística, o arremesso de peso, porque também a gente fica bastante na posição de hiperextensão, e na natação, a posição da coluna durante o nado borboleta. Como os atletas eles fazem movimentos repetitivos porque eles treinam demais, isso pode acometer ao indivíduo a patologia de hiperlordose, tá? Não é uma regra, mas há maior probabilidade. Outro fator também que pode ser determinante para o acometimento da hiperlordose é a obesidade. Essa foto mostra muito claro, eu gostei muito dessa foto. Se vocês olharem o primeiro menininho aqui e o último menininho, a gente consegue observar o aumento exagerado da curvatura na coluna lombar, tá? É muito maior do que na primeira foto. Por que isso acontece? Acredito que vocês já devem imaginar. Porque ele tenta equilibrar o peso que está acontecendo na parte anterior, né? Devido ao peso da região do abdômen, da barriga, ele acaba tendo que contrabalancear esse peso, equilibrar, então ele joga a coluna para trás. Quando ele joga a coluna para trás, e isso acontece todos os dias da vida dele, ele acaba gerando uma hiperlordose, porque os ossos eles acabam se adaptando a essa nova situação, tá? Também está relacionado ao enfraquecimento dos músculos abdominais, porque geralmente a obesidade está relacionada com a falta de atividade física e isso acaba gerando o enfraquecimento dos músculos abdominais, beleza? Um estudo também verificou que o aumento da angulação da lombar na corrida é maior do que na caminhada. Então, se a gente coloca nosso aluno para realizar uma quantidade de treino durante a semana exagerada de corrida,
a gente pode causar uma hiperlordose nesse aluno, dependendo das condições hereditárias e dos outros hábitos que ele tem durante o dia. Então, levem em consideração que o fator corrida pode gerar uma hiperlordose, principalmente associado a outros hábitos. Em relação à hipercifose. Hipercifose, também já falei, é uma curvatura exagerada da coluna vertebral, coloquei errado aqui, ó, das vértebras torácicas, tá? Então, há um aumento da curvatura nessa região, acomete 8% da população em geral, e as causas? Geralmente podem ser causas congênitas, né, do próprio indivíduo, e também por patologias, como a osteoporose, tá? Então, o enfraquecimento do osso, ele faz com que o indivíduo acabe aumentando a amplitude da curvatura da coluna torácica para frente, tá? E também, principalmente, a doença de Scheuermann. A doença de Scheuermann, eu trouxe algumas fotinhos para quem não conhece, entender o que acontece. Há um aumento muito exagerado da curvatura das vértebras torácicas, tá? E acomete geralmente os meninos e adolescentes, tá? Essa foto aqui, houve uma correção da doença de Scheuermann por meio de cirurgia. Então, do plano aqui, ó, frontal, a gente consegue ver melhor, né? Pelo lado posterior. E no plano sagital fica melhor ainda. Aqui na figura B, que a gente consegue ver o aumento exacerbado das vértebras torácicas, tá? Na figura C e D são imagens de radiografia. Na imagem E e F, ele já tinha realizado a cirurgia e fez as mesmas fotos para verificar a diferença. E sim, há uma taxa de recuperação muito alta por meio de cirurgia nos pacientes da doença de Scheuermann, tá? A radiografia aqui também fica bem nítido como foi capaz de reestruturar e restabelecer a níveis praticamente normais da coluna vertebral. Bom, para que vocês saibam, então, a doença de Scheuermann, ela desenvolve entre 10 e 16 anos de idade, quando há um crescimento da caixa torácica. Então, acaba podendo estar associado a outros hábitos, e isso é facilmente corrigido por meio de cirurgias ou órteses, e também por meio de, em casos mais leves, né, que não era o caso dessas fotos aqui, porque são fotos de casos bem graves, mas em casos mais leves pode ter atuação do profissional de educação física por meio de exercícios de fortalecimento dos músculos torácicos posteriores, tá? E só mais uma observação, essa doença, ela é conhecida como costas de nadador, né? Por quê? Existem diversos esportes que contribuem para o acometimento dessa doença. Mais um fator para a gente pensar enquanto professor de educação física, né? Que diversos esportes podem contribuir para que haja esse aumento da amplitude da curvatura das vértebras torácicas, tá? Mas principalmente a natação, por causa do nado borboleta. Então, aqueles indivíduos que começam a treinar desde adolescente a natação precisam sim levar em consideração a quantidade de treino que ele está sendo exposto e a quantidade de treino sobre o nado borboleta, né, que pode influenciar no crescimento, na altura desse indivíduo e pode ser acometido pela doença de Scheuermann. A escoliose. Bom, a escoliose, então, é aquela curvatura em relação a desvios posturais, tá? Ela pode acontecer na curvatura em C, né, do tipo que acontece a curvatura em C, ou em S. Aqui é uma foto da curvatura em S. Aqui é uma foto da correção da escoliose, tá? Então, aqui nessa primeira foto, a escoliose está bem nítida, e na segunda foto, a cirurgia já foi realizada, a gente consegue ver até a cicatriz aqui, bem grandona, e há, sim, uma boa recuperação, né? Há quase que a níveis normais, o indivíduo consegue retornar. Bom, a escoliose ela pode ser de dois tipos.
Estrutural e não estrutural. A estrutural são as que não são flexíveis, que a gente chama. Por quê? Quando você tem, por exemplo, esse desvio, né, da coluna, um desvio postural em formato de C, pensem assim comigo, que nem esse indivíduo da foto. Se você faz o movimento de flexão lateral para a direção contrária, teoricamente você teria que corrigir essa postura. A estrutural, a escoliose do tipo estrutural, não há uma correção por meio do movimento da flexão lateral. A não estrutural, elas são flexíveis, porque quando você faz o movimento de flexão lateral, ela se corrige. O que seriam isso, para que vocês consigam visualizar? Na figura B, a gente consegue perceber que a menina está com os dois pés no chão, certo? E aí fica bem claro a escoliose em formato de C, né? Tá? Nessa direção. Quando ela faz a correção na figura C, levantando o pé esquerdo, ela acaba corrigindo a curvatura do lado direito, certo? Então, ela acaba corrigindo essa curvatura e a gente pode entender que há uma escoliose do tipo não estrutural com esse indivíduo. Bom, as causas da não estrutural, elas podem ser alterações congênitas, que são cometidas no próprio indivíduo, e por alguns tipos de câncer. A não estrutural é a mais comum, que é quando acontece por meio da diferença do comprimento do membro inferior, que é quando a gente tem uma perna menor que a outra, e resultantes de alguns hábitos. Por exemplo, quando a gente carrega muito livro de um lado só, né, num braço só, por exemplo, eu sempre tenho o hábito de sempre carregar peso, livros e notebook sempre com o braço esquerdo. Eu vou acabar pendendo esse peso que eu estou recebendo para o lado oposto, e aí eu posso causar essa escoliose. Mesma coisa quando a gente carrega bolsas, mochilas pesadas, sabe quando a mochila tem as duas alças, mas a gente insiste em carregar numa alça só. Quando a gente insiste em carregar numa alça só, então a gente vai equilibrar o peso para o lado contrário e causar a escoliose. Mas, apesar de existir essas causas, 70% das causas são idiopáticas, ou seja, são causas não conhecidas, tá? Tratamento: casos leves se corrigem por si só e também podem ser corrigidos por meio de alongamentos, né? Os casos graves, as órteses e cirurgias. Próxima aula, então, a gente vai ver os movimentos da coluna vertebral, flexão, extensão, flexão lateral e rotação. Também vai ver os músculos da coluna vertebral e as cargas que atuam sobre a coluna vertebral. Beleza? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. A gente se encontra na live de segunda-feira da próxima semana. Beijos, tchau!